O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento da ação que discute se uma norma da Constituição Paulista invadiu a competência da Constituição Federal. O caso envolve a proibição da caça no Estado. Os ministros estão analisando a validade de um dispositivo da Constituição de São Paulo que proíbe a caça em todo o Estado. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, votou para que a prática só seja admitida em casos excepcionais. Julgo parcialmente procedente para dar interpretação especial a esta expressão, sob qualquer pretexto, para excepcionar a possibilidade do apanho, a chamada caça para o apanho, para a pesquisa científica, ou aquela que o poder público também autoriza, todas elas dependem de autorização do poder público, o apanho, ou aquela que, em razão de uma determinada espécie ter se evoluído e crescido de maneira a atingir o próprio ecossistema saudável, o próprio poder público autoriza, então, a caça por determinado tempo para um reequilíbrio do ecossistema. Até o momento, 6 ministros acompanharam o relator. Entendo que, nesse aspecto do meio ambiente, a Constituição estabeleceu competência concorrente. E nada de inconstitucional há quando o Estado, no exercício dessa competência concorrente, levando em consideração as peculiaridades regionais, como fez o Estado de São Paulo, amplia a proteção. A caça, inegavelmente, é uma atividade que inflige sofrimento aos animais. E penso que a decisão que o Supremo Tribunal Federal está tomando hoje, não só, como disse, é consentânea com a Constituição, mas representa, ao meu ver, um avanço civilizatório. Ainda durante a sessão, um pedido de vista do ministro Marco Aurélio suspendeu o julgamento que analisa a validade de um outro dispositivo da Constituição Paulista que determina que o Tribunal de Contas do município de São Paulo será composto por 5 conselheiros. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela constitucionalidade do dispositivo. A Constituição do Estado de São Paulo não fere, a meu ver, a autonomia municipal ao dispor sobre o Tribunal de Contas do município. Na verdade, a própria Constituição Federal, ao permitir excepcionalmente a permanência do Tribunal de Contas do município, viabiliza que a Constituição Estadual discipline a matéria. E aqui a Constituição do Estado de São Paulo limitou-se a repetir o modelo da Constituição Federal ao reconhecer aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo as mesmas prerrogativas dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Até o momento, 7 ministros acompanharam o relator. Bem, agora vamos conversar com a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Os tribunais de contas têm um papel importante, não é isso? O que a Constituição estabelece? Um papel fundamental. Embora tenham um nome de tribunal, eles não compõem o poder judiciário. Eles exercem uma função administrativa, auxiliam, emitindo um parecer técnico para o Poder Legislativo poder fazer o controle externo das contas, tanto das 3 esferas do poder, tanto no que diz respeito à União, no âmbito municipal e no âmbito estadual. Então, o Tribunal de Contas, ele serve exatamente para poder auxiliar, no caso do âmbito federal, o Congresso Nacional na apreciação das contas federais. Auxilia a Assembleia Legislativa para poder fazer a apuração das contas dos estados e auxilia o Tribunal, a Câmara de Vereadores, para poder fazer a aprovação das contas no que diz respeito no âmbito municipal. Então, o papel, sem dúvida, é fundamental. Tudo aquilo que diz respeito às contas públicas acaba sendo analisado pelo Tribunal de Contas, que emite esse parecer técnico para poder auxiliar o Poder Legislativo a julgar as contas que são apresentadas conforme uma previsão constitucional. Agora, os tribunais de contas municipais são casos raros, né? São casos raros. Só o município de São Paulo, que inclusive é o objeto aqui dessas 2 ações diretas de inconstitucionalidade que está sendo submetida a julgamento no Supremo, e também o município do Rio de Janeiro, que também tem Tribunal de Contas Municipal. E por que isso acontece, Guilherme? A Constituição Federal de 88, ela proibiu a criação de Tribunal de Contas Municipal. Então, como esses tribunais já haviam sido criados antes da Constituição Federal, eles foram recepcionados pela Constituição Federal, mas são os únicos casos
casos de Tribunal de Contas Municipal. Normalmente, como acontece? O Tribunal de Contas do Estado, internamente, ele pode criar um departamento, vamos dizer assim, que é um Conselho de Contas Municipal ou um Tribunal de Contas Municipal. Mas ele é um órgão, na verdade, estadual, não é um órgão criado pelo município, e que vai fazer aí esse controle, essa análise das contas no âmbito dos municípios. Então, nesses casos, na verdade, seriam órgãos que têm esse nome de Conselho Municipal ou Tribunal de Contas Municipal, mas estão vinculados ao Tribunal de Contas do Estado. E no caso da caça no Estado de São Paulo, qual é o pano de fundo dessa discussão? O pano de fundo é exatamente o que diz respeito à divisão de competência legislativa. No caso, o que se argumenta é que o Estado de São Paulo, ao instituir na Constituição essa proibição geral de caça em todo o Estado, acabou por ferir a competência legislativa da União no que diz respeito a esse tema. No entanto, o ministro Dias Toffoli, que já votou, entende que não houve, na verdade, ofensa à Constituição, inclusive o voto dele foi no sentido da procedência parcial da ação direta, porque ele entende que deve ter uma interpretação conforme a Constituição. A Constituição, ela realmente tem princípios que, na verdade, preservam a fauna brasileira e que também impedem a preservação, na verdade, estimula a preservação das espécies em extinção. Então, o fato do Estado proibir a caça, isso não estaria ofendendo a Constituição Federal. No entanto, o ministro Dias Toffoli entende que, em situações excepcionais, essa caça pode ser efetivada, como nos casos de pesquisa científica e para controle populacional de determinadas espécies. Gisele, muitíssimo obrigado, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde.